Fala galera, aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton, seja bem-vindo ao RebobinaCast. Juntos aqui para falar dessa maravilha, esse clássico dos anos 80 de terror, entre aspas, Brinquedo Assassino de 1988, depois da vinheta. RebobinaCast, volte ao play dos clássicos. Você tem um amigo em mim. Sorria. Quem é você? Eu sou um cara legal. Acabei de chegar do clube dos caras legais e eu vou ser seu amigo até o fim. É mesmo? Quer dizer que você vai ser meu amigo agora? Claro que sim. Vamos brincar. Olha, eu vou te falar que esse filme, quando eu assisti quando era criança, gerou certos traumas, hein, de brinquedos. E eu não sei se você se recorda, parece que haviam vários filmes de brinquedos que eram meio de terror, né? Eu acho que deve ter alguma coisa de terror dos brinquedos, né? É que como todo filme que faz bastante sucesso, ele acaba gerando os primo pobre, né? Aqueles, por exemplo, eu lembro do Troll, você tem Troll 2, que, nossa, aí é uma trecheira, que na verdade não são trolls, são meio goblins. Tinha essa vibe de brinquedos e bichos pequenininhos, aterrorizantes dos anos 80, né? Sim, e esse aqui certamente traumatizou muita gente aí, viu? Filme de 88, tava bem ali, né? O pessoal que tem 30 a mais, 40 anos aí, já tava na infância assistindo esse filme aí, e deve ter passado em vários lugares aí, né? Na Globo, SBT, não sei. Eu acho que esse daí tinha meio vibe SBT, hein? Pois é. Eu lembro de ver no cinema em casa, talvez, passava tarde, né? Porque esses filmes eram muito editados, né? Quando tinha qualquer coisa que tinha agora, assim, nos anos 80, eles metiam edição e tiravam tudo, né? Principalmente se fosse pra passar a tarde. Pois é, passava esse filme de terror à tarde. Era outro tempo. Pô, Cine Trash na Band, cara, Cine Trash. Mas o Cine Trash não cortava não, cara. Tinha gore pra caramba no Cine Trash de tarde. Mais uma vez, estamos no mês de outubro, Halloween por aí, então por isso esse filme foi escolhido aí. 2 filmes seguidos de terror, hein? Nosso especial Halloween, 2 partes. Fica calma, ouvinte, na semana que vem a gente já volta a falar do filme de ação que a gente tá acostumado. E esse filme é de 88, o nome original dele é o Child's Play, vulgo Brincadeira de Criança, como é bom, como é bom. Ele... Gostou do trocadilho, hein? Ui! Ui! Ele é dirigido pelo Tom Holland, mas não é o Tom Holland da Marvel. Olha, quando eu vi esse nome assim, eu falei, o quê? Claro que não fazia sentido, mas é isso aí. O Tom Holland aí da Marvel não tava nem nascido nessa época. Olha, né? Capaz, é verdade, ele é novo, né? Não, ele é novão, pô, ele não tem 30 ainda, ele não tava nascido nessa época não, ele é nos 2000, acho já. Mas o que mais o Tom Holland fez por aí, hein? O Tom Holland, ele fez A Hora do Espanto, que é um filme que também passou bastante, assim, SBT, Sessão da Tarde. Você lembra desse, que muda o vampiro pra casa do lado? Nossa, esse filme é muito bom, essa história é muito boa. Sim, eu até tentei rever ele tinha saído no Max, tinha um tempo atrás, mas eu não sei se era meu Max ou era a plataforma. Ele dava umas bugadas, eu acabei deixando de lado, não consegui terminar. Teve um remake desse filme aí. Teve com o Colin Farrell. Colin Farrell, é verdade. Eu não assisti o remake. Foi bom, eu gostei. E o original eu vi há muito tempo. Nossa, agora eu fiquei com vontade de ver, gente do céu. Olha, depois que a gente viu aquele filme, qual que foi o do podcast anterior? O Hellraiser, né? Eu não sei, começou a acender uma semente de filme de terror aqui que eu não comentei nada, né? Porque não tá nos nossos itens de pauta, mas eu assisti mais 2 filmes de terror. É mesmo? Qual você viu? Foi o Brinquedo Assassino e depois da plataforma lá apareceu um filme de... Poxa vida, eu não consigo nem lembrar o nome do filme, que é muito antigo, da década de 80. É muito trash. Eu acho que é o seu tipo de filme, que era um filme meio de... Era uma banda de rock que não fazia sucesso
que por algum motivo fez algum pacto. E aí vai, vira uma mistura de terror. Ah, eu também comecei a ver o Drink no Inferno, que também... Ah, Drink no Inferno é muito outro bom. clássico. Talvez no próximo especial de Halloween, ano que vem, a gente fala, hein? Ótimo. E, cara, o Tom Holland, ele fez de filme mais conhecido, basicamente esse. Teve uma outra coisa, dirigiu episódios aí de Contos da Cripta, né? Que é a série de terror aí dos anos 80. Ele dirigiu Jornada nas Estrelas 4, A Volta pra Casa. Eu não sou tracker, então eu não assisti, sendo bem honesto. E acho que é isso aí, mais ou menos esse rolê. Pô, ele teve seu nome cravado na história aí com esses filmes. E esse clássico que vamos falar hoje, né? Sim, sim. Ele não dirigiu nem as sequências, né? Nenhuma sequência foi dirigida por ele. Mas esse filme, a ideia toda do Chuck, né, da franquia Child's Play, nasceu da cabeça do Don Mancini e do John LaFia. Eles, uma dupla de roteiristas aí que fizeram, basicamente, a carreira deles é do Chuck, porque se for ver, a gente vai falar um pouquinho dos outros filmes, mas basicamente o que eles criaram aí foi isso. Foi Chuck e derivados. E talvez A Hora do Pesadelo, a série de TV, o John LaFia fez, mas ele já faleceu, né? Ele faleceu em 2020. E realmente o Chuck teve uma vida longa, hein? Então tem, né? O Chuck tá rolando até hoje, cara. Acho que deve ser algum fascínio de brinquedos, ganhar vida, né? Por isso que tem vários filmes, são vários filmes, e tem até série, não tem? Ou não? A gente vai chegar lá, vamos chegar lá. A gente vai falar um pouquinho do histórico da franquia como um todo. O elenco desse filme tem a Catherine Hicks, que é a mãe, né? A Karen Barkley. O Chris Sarandon, que eu achava que esse cara era, sei lá, irmão da Susan Sarandon, mas ele foi casado com ela. Ele fazendo o detetive Mike Norris. O Alex Vincent, que tem uma carreira muito impressionante como fazendo o mesmo personagem, porque ele é o Andy Barclay no segundo filme. No terceiro não, porque aí já é um pouco mais pra frente, mas ele voltou nas continuações. Ele tá na série de TV também, mais recente, sempre interpretando o Andy, mesmo adulto, assim. Eu sabia que ele tinha participado do segundo filme, né? Porque eu comecei a engatar pra assistir também. E eu vou te falar, não sabia que ele tava em outros também não, mas agora, olhando aqui, de fato, olha só. Criou a carreira em cima do Chuck. Exato. Nós temos também o Brad Dourif, que é o cara que faz a voz do Chuck também até hoje, né? Fazendo tanto o Charles Lee Ray, que ele aparece no começo, na primeira cena, basicamente aí como o Charles Lee Ray, e fazendo a voz do Chuck. Nós temos a Dina Manoff fazendo a Maggie, a babá, que vulgo amiga da mãe, que não dura muito no filme. A primeira vítima, hein? Primeira vítima. Dele como boneco, né? E o Jack Colvin como o Dr. Edmore. Esse filme, ele tem nota no IMDb... eu achei que é bem parecido as notas do IMDb e do Rotten Tomatoes, né? O IMDb tá 6.7 e no Rotten ele tá como 64% da crítica aprovou e 65% da audiência. Então se manteve mesmo na média aí. Eu acho que essa aí igualou. Eu daria uma nota um pouco maior, né? Hoje, se você fizer um disclaimer de várias coisas, mas quando você começa a descobrir como o filme foi feito, como o boneco Chuck foi feito, as coisas que... Igual o filme anterior, né? É tudo muito prático, né? Eles não tinham esse monte de CGI que nós temos hoje, a tecnologia. E isso dá muito valor pro filme, né? Sim, é que o pessoal teve que se virar nos 30, né? Porque, tudo bem que pra época, 9 milhões de dólares não era um orçamento tão pequeno, né? Mesmo como a gente falou do Hellraiser aí no episódio passado, ele teve 1 milhão de dólares só de budget. Esse daqui, você vê que tem uns efeitos um pouco melhorzinhos, né? O que deve ter justificado esses 9 milhões. E ele deu muito certo. Ele deu 44 milhões de bilheteria, né? Então, basicamente, aí, quintuplicou o investimento. Eu tenho a impressão que filmes de terror, eles dão muito dinheiro, né? Na época dava, né, cara? Os anos 80, muito. Hoje em dia, pouco filme dá dinheiro, porque mal fica no cinema dependendo de terror e vai pros streamings, né? Difícil pegar um filme de terror que dá dinheiro hoje em dia.
Mas esse filme ele tá disponível no MGM Plus. Foi o único lugar que a gente achou na época da publicação desse podcast. E você acha ele facinho, assim como você acha as redes sociais do RebobinaCast. Fala aí, Everton, onde é que o pessoal acha a gente? Você nos encontra no Instagram, no rebobina.cast, no YouTube, no @rebobinacastbr. Pode nos ouvir o podcast no Spotify, Apple Podcast, no YouTube ou no seu agregador preferido. E, pessoal, vamos lá, entrem nas nossas redes, sugiram filmes, podem criticar, elogiar. Falem também, né, das suas frases preferidas, das suas cenas que vocês gostaram dos filmes. Interajam com a gente responde todos os comentários. Falem bem nos comentários, falem mal. Você pode falar, por exemplo, no último aí que a gente publicou na época aqui, que é o Difícil de Matar, teve um comentário de uma pessoa falando: nossa, eu amo Steven Seagal, e o comentário de baixo: nossa, Steven Seagal é o péssimo ator. Tudo bem, cara, só fala lá, comenta. Fala bem, fala mal, mas fala. Sim, com certeza. E compartilhe, né? Chame os seus amigos, pai, mãe, tio, vizinho. Faça crescer essa comunidade aí dos filmes clássicos dos anos 80, 90 e logo mais 2000, porque a gente vai ficando velho, né? Cara. Mas assim, em breve teremos novidades, em breve teremos Apoia-se, para você poder apoiar financeiramente esse podcast que tem custos. A gente tem um editor, a gente paga para promover o podcast, então, se você puder, em breve teremos aí o Apoia-se nos próximos episódios. E a gente vai pedir para vocês, se vocês quiserem, claro, o podcast continuará sendo livre, sem cobrar nada de ninguém, para vocês poderem ajudar a gente. É isso aí, muito bom. Quer falar a parte de trás da caixa desse clássico, Mr. Everton? Vamos lá. Essa capa desse filme, né? Aliás, pessoal, assustadora. Lembrando também que, para os ouvintes mais novos, nós íamos nas locadoras, pegávamos as caixas, por isso que a gente fala de por trás da caixa, que era uma caixa, né? Como faziam os maias, né? Exato. Mesmo depois com DVD também, era muito legal, né? Eu acho que se perdeu, viu? Outro dia você vai ver os filmes nos streamings, tem tanta opção que você às vezes nem sabe o que é ver. E lá não, você ia ver o filme, você via a capa e eu vou escolher esse filme hoje. E você tem razão. Um boneco com uma faca na mão, com um olhar assassino, dava um certo medo, né? Exato. Após a babá do garotinho de 6 anos, Andy Barclay, ser violentamente arremessada pela morte pela janela, ninguém acredita nele quando ele diz que Chuck, o boneco que ele ganhou de aniversário, foi o culpado. Até que as coisas começam a dar errado, mortalmente errado. E quando uma série de terríveis assassinatos leva o detetive Chris Sarandon, de Quando a Morte Chama, de volta ao mesmo brinquedo, ele descobre que o verdadeiro terror tinha apenas começado. O boneco perturbado planeja transferir seu espírito mal para um ser humano vivo, o pequeno Andy. Olha aí, mas eu vou te falar que essa daí já tá diferente da capa que eu achei. Eu te mandei o print aí no chat aí pra você ver. Isso é uma bagunça, um pouco diferente. Né, mano? É uma bagunça. Mas olha só, essa aqui é a capa original, hein? Tá R$89. Nossa, que absurdo. O texto é outro. Isso é um DVD ou Blu-ray? 89? Não, é a capa do VHS. Eu vou te mandar o link aí. Mas ó, o texto VHS tá esse valor? Sério? É, seríssimo. E aqui ele já começa com outro título, que é o Charlie Lee, inclusive que nome de vilão, né? Charles Lee Ray é um assassino psicótico que não dá pra ler, tá muito embaçado. Tá difícil, mas ó, o Guilherme leu, tá tudo certo, vamos pro próximo. Cara, mas você sabe de onde saiu o nome Charles Lee Ray? Eu sei, isso aí eu vi, parece que é uma junção de 3 criminosos, né? É o Charles Manson, né, que foi o criador da família Manson, o Lee Harvey Oswald, que é o cara que matou o John Kennedy, e o James Earl Ray, que é o assassino do Martin Luther King. Olha só, hein? Só figura. Só figura. Só figura que foi assassinada, mas só figura. Já dá um peso maior aí pro personagem. Com certeza. E, cara, a gente tava falando da franquia Chuck, você sabe que quando foi pensado originalmente, né, o primeiro rascunho do roteiro, ele trazia um enredo que era um pouco mais terror psicológico, né? O Buddy, ele ganhava vida após misturar o sangue com o sangue do Andy. E aí ele começava a matar as pessoas que contrariavam a criança, como a babá e o professor, que no segundo o professor
foi morto, né? Vou te falar que de fato era muito mais Mais radical dark, esse aí, mais hein? dark. Mais dark, hein? E o boneco, ele ganhava vida à noite quando o Andy dormia. Então era como se fosse um alter ego do Andy, né? Como se fosse, tipo, o lado mal dele manifestado no boneco. E ele teria, tipo, uma cordinha para puxar. Então, alguma dessas ideias foi colocado no Brinquedo Assassino 2, no Brinquedo Assassino 3, mas acabou virando um pouco mais terrível, assim, né? Se for ver, é um filme com uma bastante pegada de comédia esse daqui, né? Eu concordo. Tanto é que eu acho que deve ter sido muito mais impactante o terror na época, que assistindo hoje você vê. Você ficou com medo em algum momento? Não. Teve não. uma cena que às vezes aquela cena que eles te jogam alguma coisa assim, né? Às vezes o bonequinho passou correndo, um sustinho. Mas medo não, né? Você tem razão, talvez um terrir entre aí dentro do filme, mas na época com certeza um terror, né? Ainda mais imagina na época os efeitos, como as pessoas viram isso aí. Então, eles usaram um monte de técnicas diferentes nesse filme, né? Desde anão vestido com a roupa do Chuck, como animatrônico, como stop motion. Então foi um pouco de tudo, né? E ganhou respeito porque colocou um anão no filme. Sim. Eles fazem isso na trilogia original, né? Como a gente disse, é uma franquia que persiste até hoje. Então você tem a trilogia clássica que... O original, o Brinquedo Assassino original 88, o 2 em 90 e o 3 em 91. Então, bem próximo aí um do outro, né? Depois de 7 anos, teve A Noiva de Chuck, em 98, e As Sementes de Chuck, em 2004. Aí já é uma pegada mais terror, assim, né? Mas não sei, A Noiva do Chuck, pra mim, me perde muito, viu? Não, calma que piora. Depois você tem uma fase sombria, que é A Maldição do Chuck e o Culto do Chuck, de 2013 e 2017. Você tem o reboot em 2019, que deu super errado, que os caras lançaram um negócio de inteligência artificial. Quem dublou foi o Mark Hamill. Eu assisti esse filme, é uma aposta, não recomendo pra ninguém. Você assistiu esse? Não assisti, mas você falou de ter envolvido IA. Não tem um filme também, olha aí, um outro filme de brinquedo. A Megan. Também. Isso, Megan. Pegou bem, não foi? Vai ter até o 2, ou já teve, não sei. Teve o 2 e falaram que é terrível o 2. Mas a Megan é muito chupinhado as ideias desse reboot aí de 2019, tá? Olha só, nada se cria, tudo se copia. Exato. E aí tem a série de TV chamada Chuck, que foi produzida lá pelo Sci-Fi Network nos Estados Unidos, e começou em 2021, tá na segunda ou terceira temporada já. E manteve o Brad Dourif como o dublador do Chuck. Aliás, ele tá em praticamente todos os filmes, menos o reboot de 2019. E a Jennifer Tilly voltando como a Tiffany, que é a noiva do Chuck, que é a outra boneca aí do demônio. Esse ator que dubla o Chuck, a foto dele ali, quando você clica na internet ali nos elencos, gente, ele tem uma cara de psicopata total. Acho que ele encarou o Chuck na vida. E parece uma foto, assim, tudo bem que o cara... Ele nasceu em 1950, mas parece que ele já era ator adulto em 1950 por essa foto aqui, né? Sim. Foto em preto e branco, com roupa de época, parece que o cara é do século XVIII. Mas ele já tá com 75 anos, hein? E vai continuar fazendo Chuck até ele morrer, velho. Com certeza. Depois ele volta como boneco e continua fazendo. E aí, vamos pro cena a cena desse filme maravilhoso? Vamos lá pro cena maravilhoso desse filme, cara. Eu não sei, tem tanta coisa que acontece nesse filme, o detetive fraco, a mãe psicopata também. Aliás, vamos começar, porque eu tenho um comentário pra falar dessa mãe, né? A mãe do Andy. Aliás, Andy, brinquedo que volta à vida. E aí, você lembra de outro filme? Nossa, total Toy Story. Amigo, né? estou aqui. Muita gente já falou isso, tá? Mas a gente não podia deixar de falar. Sim. Aí coloca uma nova camada no Toy Story, né? Mas, cara, a gente começa com uma perseguição que termina numa loja de brinquedos. Quem tá sendo perseguido é o Charles Lee Ray, que ele é um assassino em série. E o policial que tá perseguindo ele é o famoso
Ed, que é o herói do filme, que aliás era para ele ser creditado como o principal ator do filme, mas ele falou que quem levava o filme nas costas era a mãe, por isso a mãe está acreditada antes que ele, a nossa gloriosa Catherine Hicks. E tem essa perseguição, ele morre, ou tá quase perto de morrer, quando vê o parceiro dele indo embora. Daí ele leva um tiro ali, né? Ele leva um tiro. Ele já tinha levado um tiro na perna, né, no começo. Ele vai meio cambaleando e aí o policial dá mais um tiro. Ele promete voltar pra pegar... Ele fala que ele vai matar o policial e o parceiro dele que abandonou, que era o Ed. E ele morre olhando um brinquedo e consegue falar, antes de morrer, uma maldição, um voodoo lá pra... A gente não sabe até então, mas pra transferir a alma pro boneco antes de falecer. Pois é, mas aí é bem dramático essa cena aí, né? Sim. Tem o detetive Mike, né, que vai atrás dele e, como você comentou, ele leva mais um tiro, vai desfalecer e começa a falar ali um monte de palavra ali que eu nem consigo lembrar agora. Ele começa a falar, parece ser meio um voodoo, ele parece falar umas coisas meio em francês, né, porque o voodoo nos Estados Unidos vem meio de Nova Orleans, que é uma parte que foi colonizada por franceses, então faz sentido ele falar em francês, e quando ele fala esse encanto todo, cai um raio. Isso. Mas aí a loja explode mesmo, né? Inteira. Não, mas aí é anos 80, qualquer coisa que acontece, né, explode mesmo. Mas assim, era pra ter explodido o Chuck fácil aí, né? Porque o brinquedo, ele tá... quando a mãe depois vai comprar do mendigo, o brinquedo parece que tá novo, né? Tá intacto e na caixa, né? E tem só um negocinho na caixa ali do lado, um amassadinho, né? Mas aí tudo bem, ele pode ter pego o brinquedo que não se queimou e uma caixa qualquer pra valorizar o produto, né? Aí tudo bem, aí a gente aceita. Mas de tanto brinquedo pra pegar, tinha que ser justo o demoniado, né? Aí o roteiro, né? O poder do roteirista estava ali, tinha que seguir, né? Exatamente. O Ed, ele acha o Charles Lee morto, e aí a gente corta pra casa do Andy, e aí você vê que o moleque, ele é fissurado pelo tal do Good Guys, né? Que é o brinquedo que foi criado, obviamente, para esse filme, né? Então, eles criaram toda a linha, né? Desde... para parecer que já era uma franquia de brinquedos conhecida, né? Tanto que o moleque tem roupa, ele tem sapato, tal, o desenho na TV, tudo, né? Você pode ver que a casa inteira do moleque é do Child's Play, né? Sim, e ali tem, de fato, do Good Guys, na verdade, né? É isso, tem um bonecão gigante lá na propaganda, e o garoto fazendo café da manhã pra mãe dele. Eu acho que ali era aniversário do próprio garoto, né? Do Andy, né? Sim. Ele, sem segundas intenções, estava preparando um café pra mãe porque ele queria ganhar um presente. Porra, mas a mãe, eu vou te falar que é muito filha da puta, né? Porque assim, você sabe que o moleque quer o boneco. O moleque faz o café da manhã mais asqueroso da vida pra mãe, né? Porque um café da manhã caindo leite, com a torrada nojenta, 1 quilo de manteiga. Você vai limpar isso aí depois, cara, é um caos. Meu Deus do céu, viu? Não, e assim, o moleque, ele fez... Por que ele fez essa porra de café da manhã? Porque ele tinha visto a caixa, e era uma caixa realmente que dava a entender que era um boneco do Good Guys, né? É uma caixa gigante. Não, aí é que tá. A psicopatia do filme inteiro começou por conta dessa mulher que colocou dentro de uma caixa do tamanho do brinquedo uma calça jeans. Exato, cara. Por que fazer isso com a criança, porra? Nossa, caralho! Senhora. E olha, o ator Andy, ele é muito bom, o ator mirim, que ele fez uma cara de qualquer criança faria, viu? Então, no começo eu me incomodava um pouco com o Andy, mas depois de uma cena que eu vou comentar especificamente, eu gostei mais dele como ator e comecei a respeitar um pouco mais. Eu já até achei ele melhor no segundo filme, tá? Mas, enfim, ele é completamente enganado por essa caixa. Você vê na televisão lá falando que o Charles Lee Ray morreu na madrugada daquela noite, pra contextualizar também. O filme inteiro, se você reparar, ele se passa em 3 dias só o filme, né? É mesmo, é bem rápido. É porque acontece de tudo. Se for ver o tanto de coisa que acontece nesse filme, é bizarro. Ela vai trabalhar, né? Deixa a criança, não sabe aonde, mas depois ela tem que voltar pra pegar a criança, né? Deixou a criança na escola, né? Ah, na escola, bom. A criança tinha 4 anos, né, pô?
Só que ela dá uma caixa de ferramenta do Good Guys. E o boneco fica olhando com aquela cara de bosta, né? Nossa, cara, você me enganou, ele me deu uma caixinha ainda. Ah, Maria, essa mulher... Tipo assim, é tipo, dá a espada do He-Man e não dá o He-Man pro moleque, né? É. E aí ela vai pro trabalho e chega Não, mas Meg. só um negócio aí. Esse negócio aí, não sei se todo mundo vai lembrar quando era criança. Era o pior terror da criança, era no aniversário, Natal, querendo ganhar um presente, né? Querendo ganhar um PlayStation, ganhar um Polystation, ou pior, ganhar roupa, né? E depois que você cresce, você só quer ganhar roupa, meu. Porra, mano, mas o Polystation, dependendo, eu que não tinha. Meu primeiro videogame foi o Atari, segundo foi o Mega Drive. Se eu ganhasse o Polystation depois do Mega Drive, eu ia achar maravilhoso. Mesmo não sendo PlayStation. Mas aí a expectativa versus a realidade, né? Exato. A mulher manda uma caixa gigante, vai ver uma calça jeans. Olha só que absurdo, né? A psicopatia desse filme começou aí, nessa cena. Coitado do moleque, coitado. E não bastava, quando a mãe vai trabalhar, chega a amiga falando que tem um mendigo lá vendendo na parte de trás, ela paga 30 doletas e o boneco ainda vem amaldiçoado. Pois é, né? Compre um e ganhe um assassino em série. Aparece o chefe Gravata Borboleta, que, cara, que personagemzinho sem vergonha também, que era o chefe dela lá, ela trabalhava no shopping, e ela fala que ela tem que ficar, ele fala que ela tem que ficar até mais tarde, mesmo ela falando que é aniversário do Andy, e ela tinha acabado de comprar o Chuck do mendigo, ela sai de casa pra buscar o moleque, mas depois a Meg fica cuidando dele em casa. É verdade, porque ela tinha que voltar pro trabalho. E aí começa, aliás, chega a cena do primeiro assassino do brinquedo. É importante falar também que aparece na televisão que o Chuck, ele vê que o Ed escapou da prisão, né? Que é o parceiro dele que ele prometeu de morte. A menina manda o moleque pro quarto, né? O Andy pro quarto. Até então o Chuck parecia ser um boneco normal, né? Mas ela começa a ficar meio assim quando o Andy tá escovando o dente e o Chuck liga a televisão pra ver o jornal. Não, o pior de tudo é isso, né? Que o Chuck ele fala pro Andy que queria assistir o jornal e o Andy fala pra Meg, fala, olha, o Chuck, na verdade, não é Chuck mesmo, Chuck? O Chuck quer assistir o jornal, né? Então, uma coisa que eu não entendia de criança, que Chuck, em inglês, é o diminutivo de Charles, né? Que é o nome do Charles Lee Ray. Tanto que quando ele vai encontrar com o Dr. Morte lá, né? Que é aquele cara que é o voodoo lá, o cara que ensinou o voodoo pra ele, ele reconhece a voz e chama o cara de Chuck, né, direto, porque era o apelido dele, né? Sim, e eu não entendia que Chuck era diminutivo de Charles, porque eu não falava inglês e não fazia ideia, né? Assim como Meg, né? O nome da Meg é Margarete, né? Mas é aquela coisa, né? Todo mundo chama de Meg porque tá acostumado. Assim como Chuck é um diminutivo comum, que nem o Zé pra José aqui no Brasil. Sim, com certeza. Enfim, ela coloca o Andy com o Chuck na cama, o Chuck volta, ele começa a fazer uma arapuca e automaticamente, martelada na cara, a menina voa da janela da cozinha e cai em cima de um carro na parte de baixo. Foi bem dramático essa cena aí, viu? E o Chuck ainda deixa umas pegadinhas de farinha lá, sei lá que era aquilo, em cima da cômoda, né? Era farinha. É engraçado que o policial, ele fala depois, quando vai investigar, que ele não reconheceu muito bem o sapato, mas se você for olhar a sola do sapato, é igual, porque os dois sapatos são do Good Guy, o que vem com o boneco e o que tava no Andy. Então a sola era igual, mas o tamanho era diferente, porque um é óbvio, é o boneco, né? Mas esse policial é muito incompetente, né? Eu não sei. Ele, na verdade, eu acho que ele tava meio de saco cheio já, viu? Mas... Esse ator parece meio saco cheio o filme inteiro, não parece? Isso. Acho que é essa impressão que eu tive. Mas eu não sei se era por conta do personagem, né? Porque imagina uma mãe maluca falando que o boneco do filho é o assassino. Né? Fica uma situação difícil mesmo pra ele. Em algum momento você vê que a Karen liga pra Meg pra saber como é que tá. Ela fica toda meio com medo porque ouve os barulhos. E o Chuck, automaticamente na sequência, manda ela pro inferno. E a Karen, a hora que chega, a casa tá toda cheia de policial em volta. E o Mike fala que não sabe como aconteceu. O Andy
fala que também não sabe, e ele, na hora que o detetive tá indo embora, ele até fala, essa pegada aqui não é do tamanho do moleque, mas é um pé muito pequeno, então quem foi que fez isso, né? E ele fala, porque o moleque vê o pé do Chuck cheio de farinha, ele fala, foi o Chuck, e aí amanhã, cala a boca, fica quieto, e o policial também, beleza, caga pro moleque e vai embora, como qualquer policial faria, né? É verdade, mas até a mãe manda ele dormir e tal, mas é uma situação muito difícil, né? E de repente todo mundo foi embora ali, mas... Você deixa a sua amiga cuidando do seu filho e a amiga morre, né, cara? Bizarro, né? Totalmente, ninguém... E assim, isso é interessante porque nós, como telespectadores, a gente sabe, espectador ali vê, sabemos que é o Chuck o assassino, mas a gente tem que se colocar na perspectiva ali dos personagens que ninguém sabe, né? E ninguém nem imagina. Exato, e acha que... porque todo mundo aqui já foi criança, conheceu criança, sabe que criança fala com boneco e enfim, né, que se passa muito da cabeça deles. Então isso é o que deixa o filme mais crível do pessoal ficar olhando, mas o que vocês estão falando, cara? Não faz sentido, né? Enfim, aí a mãe, né, a Karen vai colocar o Andy na cama e ela fala que o Chuck falou pra ela que a tia Meg era uma cuzona e teve que mereceu. Sim, o Chuck é um sacana, cara. Ainda coloca o moleque numa encrenca. Porra, imagina, você já tá meio desconfiada de alguma coisa do filho. Aí o filho vem, mano, o Chuck falou que ela era uma cuzona, mano. E ela teve que ela mereceu mesmo. É verdade, não deixou ele assistir o jornal, poxa. Exato. Ele toma um esporro da mãe, basicamente. E ela pergunta se ele quer dormir com ela. E ele fala, não, eu quero dormir com o Chuck, né? E é isso aí, no dia seguinte leva o Chuck pra escola. E o Chuck leva ele pra uma cracolândia do caramba. Lá pra dar o rolê na periferia da cidade, né? Mas uma coisa legal que eu vi nessa cena que aparece ele entrando na escola, não sei se você reparou, mas tem várias crianças entrando com o boneco Good Guy também, você reparou? Não prestei atenção nisso, sério? Caramba. Eu vi pelo menos mais 2 passando com o boneco Good Guy na mão, porque assim... Dá a entender que era um boneco super popular, né? Porque tinha lancheira, desenho, linha de roupa, então devia ser uma parada que todas as crianças queriam, né? Nossa, mas você sabe o que me fez lembrar nos anos 80? Eu não sei se isso ainda é uma prática, né, do ensino fundamental, que havia uma época, um dia da escola, que as crianças podiam levar os brinquedos. A Semana da Criança, né? Era a Semana da Criança? Semana da Criança. Olha só, e era muito legal que você podia brincar com seus amigos, com seus brinquedos. Sim, né? Eu lembro de levar o He-Man e... Olha. Porra, da hora, bons tempos. Eu tinha uma máscara do Jaspion, cara. Aquilo pra mim era maravilhoso, né? Eu era o Jaspion na escola. Porra, máscara, nossa, que playboy. Nada, um amigo... Aí tinha um amigo, sempre todo mundo tem um amigo rico, ele tinha o carrinho do Jaspion. Aí sim era o playboy. O Chuck leva o Andy... Eu acho engraçado assim, ele entra na escola, o Chuck fala, moleque, vamos dar um rolê daqui, sai vazado, ninguém nem vai ver você saindo, vamos dar um rolê no outro lado da cidade, na Cracolândia. Pois é, o garoto saiu da escola, pegou o metrô e... Foi, ninguém nem parou ele, né? Outros tempos. Isso é uma coisa que eu achei meio bizarra, na verdade, no filme, tá? O lance dele andar de metrô... Ele com o boneco e ninguém falar uma palavra. Pô, você é uma criança sozinha, mano. A primeira coisa que você vai falar é, pegar no braço dela, polícia, chega aí, esse moleque aqui tá sozinho. Pois é, mas... Usar um trem. De repente, ninguém olhou, mas se isso aconteceu, de repente o Chuck deu um jeito, né? Não sei, vai saber, né? Ou simplesmente aceite. Eles param na frente da casa do Ed. O Chuck, o Andy fala que ele vai dar um mijão, que era pro Chuck ficar quieto lá, e aí imediatamente tem aquela cena, tipo a cena do tubarão, que é aquela cena em primeira pessoa, né? Que ele só vai correndo assim, e na direção do... E ele é rápido, hein? Porra. Isso aí, o Chuck é rápido, hein? Então, essa é uma coisa assim que eu sempre tive uma dificuldade de levar o Chuck a sério, sabe por quê? Porque assim, ele ser rápido... Tudo bem. Agora, se me falar que esse boneco sai no braço com alguém, você tem que forçar muita amizade mesmo, né? Então, mas aí eu fiquei pensando a mesma coisa, porque tem várias cenas que ele enfrenta um ser humano
e o ser humano tem dificuldade de enfrentar ele. O que eu penso? Pode ser que ele tenha a força de um homem dentro do boneco. Afinal de contas, a gente tá falando de magia, né? Não é um boneco comum. É magia e não tecnologia. Isso aí, ao contrário. Muito bem lembrado. Ao contrário. Mas assim, eu acho bizarro, porque numa dessas horas que ele tá andando pela casa do Ed, aparece meio correndo, né? Como se fosse uma criança. E você sabe que, na verdade, quem interpretou a criança em algumas cenas, quem interpretou o Chuck, na verdade, em algumas cenas, foi a irmã mais nova do Alex, que era o ator que fazia o Andy. Quando só não aparece o rosto, que é só tipo uma peruca assim andando, como se fosse uma criança, é a irmã do Andy, do Alex Vincent, né? Eu achei que era o anão. Olha aí. Então, tinha um anão quando tinha cena de luta. Mas as cenas que era tipo andando sozinha, assim, com a câmera meio de longe, como foi o assassinato da Maggie, por exemplo, era essa menina, que era a atriz irmã do Alex Vincent. Como traumatizar crianças. Coloquem elas nesses filmes. Exato. Enfim, o Chuck começa a fazer tipo como se fosse uma arapuca. O Ed fica assustado, porque ele ouve um barulho. E ele sabia que o Ed atirava por qualquer bosta. Ele vai lá e abre o gás. O Ed atira e há uma explosão também que dá pra ouvir a 10 quarteirões de distância, né? Que a casa inteira explode. Não, pois é, totalmente. Inclusive, é estranho, né? Porque as pessoas, o comparsa ali do Chuck que morreu simplesmente não tem nariz, porque não sentiu o cheiro do gás, mas foi uma mega explosão, hein? Foi. A casa foi pros ares. E eu fiquei me perguntando onde é que estava o Andy nessa hora. Aparece ele tava tipo do lado de fora, meio que procurando, né? Chuck, e não aparece onde ele tava. Mas eu acho que a explosão talvez teria lançado ele para outro quarteirão até, né? Uma criança ia morrer, né? Mas depois, logo dali, já vai pra delegacia, né? Já Sim. Vai apreendido, né? E ele começa a falar que foi o Chuck que mandou, ele fica puto, ele, tipo, dá até o soco, né, no Chuck, com certeza o Chuck guardou ressentimento nisso. Né? Certamente. E aí aparece um psicólogo do nada ali, falando que já viu o suficiente, né? E leva o garoto pra longe, né? Exato. É o doutor que a gente falou no começo, o doutor Ardmore, né? Que ele fica preocupado porque esse tipo de delírio, né? E fala que seria legal o Andy dormir ali na clínica e ficar sendo observado à noite. E a Karen vai lá e leva o Chuck embora para casa e fica, puto, né? Imagina uma mãe, o filho sendo investigado de assassinato, né? Porque em 24 horas morreu a babá e um assassino aleatório. E então levam a criança, né? E ele lá, né, junto, né? Então, a polícia, nesse sentido, fez o trabalho, né? E é aí que a Karen vai mexer na caixa do Chuck e vê as pilhas caindo, né? Fala comigo. Anda, fala. Mandem falar comigo. Tá legal? Eu vou fazer você falar. Fala comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo! Sua perua desgraçada! Eu vou te ensinar a não se meter comigo! Aí é um plot, né? Você fica assim, nossa. E aí ela ainda vai conferir, aí tá certo, né? Poderia ser a pilha reserva. Mas ela confere, vê que não tem pilha e do nada o boneco vira um 360 ali no pescoço e... sua puta, eu vou tentar te matar. O Chuck é meio psicótico mesmo, cara. Ele fala uns palavrões danados. Total. E você sabe que o título original do filme, ele era Batteries Not Included, né? Ou seja, pilhas não inclusas. Poxa, esse nome seria se fosse um filme de comédia, né? Mas aí eles descobriram que o Steven Spielberg estava produzindo um filme com o mesmo nome, e aí decidiram mudar para Blood Buddy, que é Amigo de Sangue,
até ir para o nome que ficou mesmo, que foi o Child's Play. E aqui, Brinquedo Assassino. Vulgo Brinquedo Assassino no Brasil. Os nomes brasileiros para muitos filmes são muito melhores, né? E alguns muito piores, né? Também tem. Não, às vezes tem sufixo, né? Tem um nome e alguma coisa. Mas esse não, esse é Brinquedo Assassino. Que nem quando eles não acham, né? Que nem Hellraiser, Renascido do Inferno, que é exatamente Hellraiser, meio como se fosse Então você pega a expressão e separa, vira Renascido do Inferno, mas é mais fácil você colocar Hellraiser, Renascido do Inferno. Sim. Enfim, o Chuck tenta matar a Carrie. E ele foge, desce o elevador depois, né? Então, ele desce de elevador, ela desce pela escada, mas não consegue alcançar, né? O Chuck foge dela. E ela vai falar pro Mike, falar que o Chuck tá vivo e que foi ele que matou o Ed e cara, também convém. Não, nessa hora ele ainda não sabe que é o... Ah, tá, que o Ed é o amigo lá, né? Mas o policial meio que caga pra ela, né? Ela fala, você tá louca, para com isso. E ela fala que vai tentar achar o cara que vendeu o boneco pra ela e se enfia na Cracolândia. Só que, obviamente, você percebe que na hora que o policial deixa ela embora, ele, tipo, cara, claro que ele vai seguir a mulher e vai salvar ela, porque uma mulher bonita à noite na Cracolândia vai dar merda, né? Não, vai dar merda mesmo, né? Vai dar merda literalmente. E ela acha o mendigo que comprou, né? E o mais surpreendente é isso, né? Exato. E ele fala onde achou o brinquedo, né? Que foi... Não, ele não fala. Ele tenta estuprar ela, na verdade. Primeiro ele tenta pegar ela, a ingenuidade da menina, né? Aí o detetive Mike aparece. Dá um chute no saco, já pega a arma, quem vai querer? Tira aí, filha da puta! E aí vai todo mundo embora. Exatamente, mano. E aí sim ele fala onde pegou o boneco. E aí o detetive começa ali a Nazaré na cabeça dele, né? Fazer, opa, como assim? Aonde? Não, na loja que morreu o Charles Ray. Como é que ele sabe disso? Ele fala que ele tava lá e foi ele que matou. Isso. E aí ele vai depois ele deixa a mulher em casa, né? Uma coisa assim. E daí ele vai investigar, né? Pegar os arquivos. Ele fica com a pulga atrás da orelha, né? Ele volta pra delegacia pra pegar o arquivo do Charles Lee Ray, né? Pois é, né? Como é que ele não associou, não sabia de nada? Ele não era detetive, poxa. Ele é um detetive terrível. Vamos combinar aqui, né? Muito. E aí ele pula no carro aí com o arquivo do Chuck e automaticamente quem está no banco de trás pra matar ele? O Chuck. O Chuck, porque ele queria se vingar, né? Ele fala, né, que ele ia voltar pra matar o Ed, ele já tinha matado o Ed e agora ele tava completando a profecia, né? Cara, o Chuck é zica, hein, meu? Você não pode dever nada pra ele, viu? Exatamente. E o que eu achei muito boa essa cena, porque é ele tentando esfaquear o cara, né? Sim. Só que assim, todo mundo... Bom, eu e você dirigimos, né? Você sabe como o banco, ele pega exatamente suas costas. Você conseguiria desviar de alguém tentando esfaquear no banco? Não, isso aí é muito pastelão, cara. Primeiro, o cara não consegue tirar o freio. Ele tinha muitas possibilidades de sair daquela situação. Só, caros ouvintes, é o seguinte. A gente não precisa falar spoiler pra danar aqui, né? Mas então, o Chuck, ele pega alguma corda e começa a enforcar o detetive Mike enquanto ele dirigia. E aí, ao invés dele pisar no freio, ele começa a pisar no acelerador. E o Chuck, ao mesmo tempo, pega a faca e ultrapassa o banco pra furar ele. Eu achei maneiro ele queimando a cara do Chuck com acendedor de cigarro. Os mais jovens não vão saber, mas antes, aquele lugarzinho que a gente usa pra carregar o celular, sabe? Então, aquilo ali tinha um acendedor de cigarro antes de ser o que é hoje. E aquilo ali, ele queima a cara do Chuck com o acendedor. É verdade, tem isso mesmo. E fica ali a cicatriz depois, hein? Fica o resto do filme inteiro. Inclusive, na capa é o Chuck com a cicatriz, né? Tem um detalhe importante também, que tem muito, assim, isso aí vale elogio pro filme, né? Que a gente descobre mais pra frente que o Chuck, ele tem um timing, né? Ele não pode ficar com esse corpo pra sempre, porque senão ele vai virar um boneco, vai virar um humano forma de boneco, e ele não vai poder mais voltar a ser, né? E conforme o filme vai passando, o boneco Chuck, ele vai ficando mais humano, mais com a cara do personagem ali do próprio Chuck, né? Exato.
A gente descobre isso porque ele tenta matar o Mike, ele não consegue, ele inclusive tenta até enfiar a faca, como ele foi pra debaixo do banco pra esfaquear o cara por debaixo também, é um milagre, não sei. Mas enfim, ele não consegue, o Mike dá um tiro nele e ele fica, o Chuck fica assim, você não pode me machucar. Mas aí o Chuck sai sangrando e a gente vai tentar chegar na origem de como ele aprendeu isso. E a gente descobre que quando a Karen vai até a casa do Charles Lee Ray, ele vê uns rituais satânicos na parede e a figura de um homem negro. E assim que o Mike também, ele fala que acredita nela, ele vai até a casa do Charles Lee Ray também. E ele fala, a gente tem que achar esse cara que provavelmente é o cara que ensinou a magia pra ele. Exatamente, estava envolvido e ele desenhava o cara, né? Tinha um certo fascínio ali, né? Sim. A gente descobre que é o John Bishop e o Chuck vai visitar o cara. E ele começa a... O cara acha ele uma abominação, porque onde já se viu ele dominar um boneco, né? E isso tá deturpando os ensinamentos do cara. O Chuck fala, você tem que me ensinar como é que eu saio desse corpo. E ele começa a torturar o cara com um boneco de voodoo, então ele quebra a perna e o cara quebra a perna junto, ele vai fazendo o diabo com esse boneco. E ele fala que ele só vai conseguir transferir a alma dele para a primeira pessoa que ele se revelou, que ele fala que é um moleque de 18 anos e que ele vai voltar a ter 8 anos novamente e começa a comemorar. Imagina só, né? Um serial killer voltando à vida 100% como criança ainda. E nisso ele mata, né, o John, né? É uma pena. Mas aí você fica se perguntando... Ele deixa pra morrer, né, na verdade. Não chega a matar 100%, não, né? Ele deu uma facada no bonequinho do voodoo, né? Então... mas eles encontram até. Você lembra que a Karen e o Mike, eles chegam lá, o cara ainda tá vivo pra dar tempo do quê? Dele contar o que eles têm que fazer, que tem que atirar no coração dele, antes dele dominar a alma do moleque. Mas aí a gente aceita. Mas ele matou o cara, né? Morreu no final. Mas morreu bem morrido. O Chuck vai até a clínica onde o Andy tá internado. O Andy tenta fazer uma armadilha ali, ele coloca tipo umas almofadas para parecer que tá dormindo, e o Chuck tenta esfaquear ele. Ninguém acredita no moleque quando ele fala que o Chuck tá vindo, porque afinal é um moleque falando que um boneco tá vindo matar ele. Normal ninguém também. Acreditaria, né? Se falasse pra você também não ia acreditar. Não, claro que não. Agora, depois que eu vi o filme, talvez, mas... mas hoje em dia, sim, né? Hoje em dia, sim. Ainda mais com a IA aí, né? O Andy, cara, ele é muito sagaz, cara. Ele é muito safo, viu? Ele montou... Ali, depois... Eu acho que é o seguinte, depois que ele foi preso, um garotinho de 8 anos preso, aliás, estamos falando dos Estados Unidos, pode acontecer mesmo. Ele ficou safo, né? Você viu que ele, como você falou, ele montou ali... Ele viu pela janela, aliás, que não é bem um presídio, né? Porque deve ser alguma instituição para criança. Uma clínica, né? Alguma coisa assim. Isso. Mas a janela de grade aberta, assim, por coincidência do roteiro, o Andy olha a janelinha das grades e vê o Chuck subindo as escadas, né? Um timing perfeito. E aí sim que ele monta essa arapuquinha aí, né? Ele coloca os travesseiros para parecer que ele tá dormindo. Mas também o moleque tava preso, né, cara? O que ele tinha pra fazer? Nada, ele tinha que ficar olhando a janela mesmo, né? Sim, mas pra uma criança ele ficou muito esperto, rapidamente. Exatamente. E ele consegue dar um somebody love ali no Chuck. O doutor vai atrás dele, o doutor tenta sedar ele, mas enquanto o doutor tá tentando sedar o Andy, o Chuck vai lá, corta o tendão dele, que aliás é um movimento clássico dele de chegar com a faquinha por baixo e tentar cortar o tendão. Isso, ele pega as pernas, cara. Ele vai ali tendão, porra, se cortar o seu tendão, você cai no chão, não tem o que fazer. Isso, você pegar a veia ali, tem uma veia ali da perna também, você pode morrer, sangrar até morrer, viu? Sim, chama-se artéria. Isso, obrigado. E é ciência. E é science. Pra quem não sabe, ouvintes, o Everton, a esposa dele é farmacêutica, tá? Então é da área de saúde. Ele trabalha num centro cirúrgico, né? Se ela ouvir se eu falar isso, vai me pegar aqui. Enfim, o Andy, como é um hospital psiquiátrico, o Chuck vai lá e coloca o capacete de choque e eletrocuta o Dr. Ardmore do pior. Isso aí foi bravo, hein? Essa clínica aí, esse lugar aí que levaram o Andy aí, esse doutor devia fazer umas experiências macabras, porque era uma... Não, é que tinha choque antigamente em clínica. Eletrochoque na cabeça dos pacientes, cara. Esse negócio era radical mesmo. Clínica anos 80, a gente... Óbvio, né? A gente era criança, mas
A gente ouve história, né, de gente que ficava internada e recebia tratamento de choque. Era uma prática meio normal, até 70, 80 por aí, né? Mas o doutor morre, nossa, bem feio mesmo, hein? Pra mim, já vou cortar aqui um pouquinho a pauta, mas pra mim, essa é a morte Xambin do filme. É verdade, se você pensar, né? Não queimando a pauta, mas já pulando. Troféu Xambin. Eu diria que estaria entre essa ou a do próprio Chuck, porque o Chuck também morre várias vezes, hein? Mas é que do Chuck, mano, não sei se dá pra falar uma morte só, porque aquela sequência de morte dele, pô, a gente já vai chegar lá, mas... Tá perto, vamos acelerar pra chegar lá, vai. Bom, o Andy consegue fugir, chega o parceiro do Mike lá, que é aquele policial que me incomoda bastante, que é o tonto, né? O policial Jack Santos, né? O parceiro dele lá, que é aquele policial com cara de engraçadalho, que não fica não acreditando o tempo inteiro. Mesmo o parceiro dele falando que é um boneco endemoniado atrás dele, o parceiro dele não acredita. E a Karen fala que ele deve ter ido para casa, porque obviamente ele ia para lá. E o moleque começa a se preparar meio Kevin McAllister ali, né? Fazendo armadilha em casa, você percebeu, né? Meio... Sim, não, por isso que assim. Por isso que eu falei que ele começou a ficar mais safo ali. Ele amadureceu muito quando ele foi preso. Sim, ele fica com o taco de beisebol esperando o Chuck, né? Porque sabia que o Chuck tava indo lá matar ele. Exatamente. Exato. O Chuck, ele consegue... Óbvio, né? O Chuck, ele, como a gente disse, ele tem força de adulto por causa de magia, então ele consegue dar um somebody no moleque e deita o moleque no taco de beisebol e começa a fazer encantamento ali, começa a vir aquelas nuvens malucas em cima do apartamento, né? E você vê o teto de vidro de novo, já achando que vai cair o raio ali. E na hora que ele tá quase finalizando o encanto, chega a Karen e dá uma bicuda nele, né? Até que enfim alguém usou o pé nesse filme. Porra, uma bicuda bem dada. Isso. Aliás, essa hora inverte, né? Porque o detetive que tem anos de experiência de usar manuseio de arma não acerta nem tiro. E depois, logo mais, a Karen, ela acerta todos, cara. Impressionante isso. Mas como a gente já disse aqui antes, né? Ele é um péssimo policial, esse cara. Ele é verdade. Cara, ele é péssimo. Ele toma um pau do boneco. Ele é um policial treinado, brother. É verdade. O Chuck... Nessa hora que o Chuck já vai em cima dele, já... A Karen, ela impede o Chuck e ele foge, né? O Mike vai atrás. Ele deixa uma arma com a Karen, né? Uma arma secundária. E ele vai pro quarto atrás, ele fica olhando o Chuck debaixo da cama. E o Chuck faz o quê? Acerta ele com o taco, né? Um na barriga e outro na cara. Pois é verdade. Nossa, ele é muito péssimo. Ele vai matar o Mike, mas aí a Karen atira na perna do Chuck, né? Ele consegue fugir, ela esconde, ela meio que se escorrega na mesa da sala, o Chuck vai atacar ela, né? E ela consegue fugir, mas ela tropeça. E aí ela consegue jogar o Andy na lareira. Aliás, o Chuck na lareira. O Chuck. Fico chamando o Andy de Chuck, mano. Os dois é pequeno, com a mesma roupa, aliás. Tudo bem, é tudo criança. Porra. Por que não? Mano, ela já não é uma mãe muito cuidadosa, né? Então, não, uma péssima mãe também, vamos combinar. Tanto é que depois do segundo filme, quando eu fui assistir, eu vi que ela tiraram ela é internada, ela nem aparece. Ela pira depois do Chuck e o moleque fica órfão, velho. Pois é, qualquer um piraria, mas ela joga o Chuck na lareira, né, cara? E daí pede pro Andy, ela vai tentar acender, não consegue e tal, os fósforos caem. Ela quer chegar no fósforo, não consegue. Ela pede pro Andy, joga o fósforo. O moleque tá drogado, né? Tinha acabado de tentar ser possuído pelo capeta, né? E ele vai lá, ele vai acender a lareira e o Chuck faz a voz. Aí eu achei muito bom, cara, que ele muda a voz pra voz do boneco, né? E ele fala, somos amigos até o final. Daí ele fala, esse é o final, meu amigo. E olha só. E joga. Olha só o Andy como Brucutu Mirim. Não o podcast continua na linha. Brucutu Mirim dá uma frase de efeito, né? Este é o final. E acende o fósforo, cara. Eu sei do ator austríaco que faria igual, mas enfim, a gente vai chegar lá, hein? O Chuck, cara, ele tenta matar ele de todas as maneiras, porque daí
ele sai totalmente tostado, mas assim, tostado funcional. Eu achei até que ele ia meter fogo na casa inteira, mas não, ele só dá uma chamuscada no sofá. Só queimou um pouquinho só. O sofá, né? Ele sai. O sofá. É verdade, não queimou. Você tem razão, essa hora eu pensei, nossa, ferrou geral, porque o boneco ficou queimando na lareira, mas depois o Chuck saiu, né? Queimando. E eu pensei, puta, vai pegar fogo na casa inteira, mas não, ele passa por cima do sofá, o sofá não pega fogo e o Chuck cai. Parece que morreu. Mas a gente sempre sabe, né? Quando parece que o vilão principal morreu, ele nunca morreu de verdade. É o clássico. Ele volta. O policial acorda, a Karen vai lá ajudar ele, o Andy passa pela sala, porque ele foi pegar o kit de primeiros socorros, e não vê mais o Chuck e fala, mãe, ele sumiu. Não, essa hora aí, ó, eu vou te falar um negócio. Essa mãe, ela tem que tinha que ter colocado prioridades na vida dela. Porque o boneco tava querendo pegar o filho. Aí o policial tomou uma facadinha de nada do Chuck, lá ficou deitado na cama, lá no chão lá, e aí ela pede pro filho ir lá na cozinha onde o boneco tá caído, boneco encapetado, endemoniado, e ele vai lá pegar o primeiro socorro pro cara, pro policial. Bom, é que deve ter rolado um crush ali, a gente não sabe, né? Foda. Você não deveria abandonar a criança nessa hora, né? E outra, o Dr. Morty lá, o mestre dele, já falou, cara, tiro no coração, dá um tiro no coração. E ninguém lembra do que o cara fala nessa hora. Não mesmo, é verdade. Não. Enfim, aí o Chuck, ele vai tentar esfaquear a porta lá, Iluminado, né? Me lembrou bastante a cena do Iluminado do Jack Nicholson com aquele machado na porta, né? Here's Johnny! Não, mas o Gui, tem uma parte antes, que essa aí eu acho que ficou muito bem feita, que eu acho que certamente deve ter sido o anão, talvez alguma perspectiva de câmera ali, que ele com o boneco todo queimado, andando devagar, enquanto o Andy se afasta deitado de costas, né? E daí depois a mãe dele aparece, e aí sim vem essa cena. Tá. Que é totalmente o Iluminado, né? Lá de Jack Nixon, só faltou o bonequinho, o Chuck falar, né? Aí, como é que o Jack Nixon falava? Here's Johnny! Aí, bom, é verdade, só faltou falar isso. Enfim, ele tenta invadir o quarto de todo jeito, mas a Karen, ela pega a arma, ela atira no peito, ela atira na cabeça, ela atira na mão, ela atira no pé, e nada tem efeito dessa porra, cara. Não, o boneco é tipo Exterminador do Futuro. Exterminador, total. Enfim, o parceiro do Mike chega, ele conta de novo que o boneco tá vivo, mas ele só vê a cabeça jogada no chão e fala, você tá maluco, tem nada a ver, cala a boca, vocês estão falando merda. E aí o que acontece? O corpo do Chuck aparece pela saída de ventilação sem a cabeça, tentando estrangular o parceiro dele que não acreditava. A Karen joga o corpo dele longe, o Mike finalmente atira na porra do coração do Chuck, e dessa vez sai sangue, né? Sai sangue pro outro lado, assim, né? Sim, essa vez foi pra valer. Foi no coração, né? No coração. E aí você só vê a voz do Chuck indo embora e aparecendo a voz do boneco, né? Do corda, assim, I'm Chuck, you wanna play? Pois é, eita, isso aí é... As crianças, cara, isso aí realmente, ó, essa parte aí é tenebrosa, cara. Você acredita que o brinquedo é assassino mesmo. Eu acho legal o Mike falando pro parceiro, e agora, você acredita em mim? O parceiro fala, eu acredito, mas quem que vai acreditar em mim agora? Não, exato, essa frase foi muito boa. E faz todo sentido. Não, eu acredito, mas quem vai acreditar em nós, né, em mim aqui? E o pessoal ajuda o Mike a se reerguer e termina o filme com o Andy olhando o Chuck em chamas, não, em chamas não, né? Chamuscado no canto do quarto. Pois é, e mais uma vez a mãe abandona a criança, porque ela ajuda o detetive Mike e deixa a criança fechar a porta sozinha ali. Exato. E o filme acaba, né, cara? Acaba, cara. Mas assim, você acha que se tivessem escalado Arnold Schwarzenegger como o detetive Mike Norris, esse filme seria melhor? Ah, com certeza. Aliás, como nós já sabemos, o Arnold ele já foi uma máquina, já enfrentou máquinas,
E também ele já foi um detetive no Jardim da Infância, onde ele cuidava de criança. Então ele seria muito... o Chuck Norris. E ele já foi um herói de brinquedo também, né? Isso, nossa, ele já foi um herói de brinquedo, cara. Então ele já tem o combo completo. Exato, cara. E assim, eu acho que se ele fosse o detetive Mike, ele teria umas frases de efeito, né? Por exemplo, o Chuck, assim, né? Tipo, a brincadeira acaba aqui. Sabe umas coisas assim, sabe? Sim. Tipo, que tem... sempre tem umas frases de efeito, todo filme do Arnold, né? Que ele faz piada, tipo assim... Não é brinquedo, não. Sabe umas coisas? Sim, se fosse uma versão brasileira, seria totalmente essa. Com certeza. E o nome do filme seria outro, né? Talvez seria Chuck, o Exterminador de Brinquedos. Nossa, com certeza, cara, eu vou fazer essa tradução no Brasil, porque do mesmo jeito que a gente teve o Garoto do Futuro, traduzido para Teen Wolf, né? Só porque tinha o Michael J. Fox, depois do De Volta pro Futuro. Sim. Ia ter também o Brinquedo do Futuro. Exato. É tipo, hasta la vista, baby boy. Ai, cara. Nossa, ia ser muito bom, hein? Sim, mas você imagina se o Arnold fosse a voz do brinquedo só. I'm Arnold! Wanna play? O Arnold do Velho Testamento, né? Se fala, né? Sim. Lá da época que ele não falava muito bem. I'm Arnold. Would you like to play with me? Look at my muscles! Na época do Conan, né? Que ele falou poucas palavras ali. Sim. Ai, cara. Bom, nós já falamos do nosso troféu Xambim e agora vem o prêmio mais conceituado desse podcast, que é o prêmio Cigano Igor para a pior atuação do filme, hein? Esse aqui tá difícil, viu? Tá difícil mesmo? Tá difícil, será? Não, você sabe por quê? Eu comecei... Bom, não tá difícil. Pra mim, agora que você falou, eu acho que é o Detetive Mike. Puta, sim. Cara, a gente falou disso o filme inteiro, quando a gente tava comentando o filme. Cada vez que eu lembrava do Mike, eu pensava, nossa, esse ator é péssimo, cara. Pelo amor de Deus. Esse ator é péssimo. Até criança que eu tava já meio que predisposto a achar... Antes, eu não lembrava tão bem do filme assim, mas eu achava que a criança ia me incomodar a atuação. Pô, a hora que ele tá no hospital, que ele vê o Chuck chegando, puta atuação do moleque. Não, ele foi bom, cara. Ele foi bom. Eu não sei, eu tive uma certa cisma com a voz dele, tanto no original quanto na dublagem. No dublado. Mas o garotinho entrega muito. Sim, com certeza. Entrega muito mais do que o adulto, o ex-marido da Susan Sarandon. Então, vai pro troféu de Cigano Igor pro Chris Sarandon, o detetive Mike Norris, chato pra caralho nesse filme. Olha, merecido, hein? Merecido. E, cara, a gente falou aqui deste maravilhoso Brinquedo Assassino. Dá uma indicação de filme com a mesma pegada aí, Everton? Olha, eu não sabia que tinham tantos filmes de Brinquedo Assassino, assim, dos Chucks. Você já falou de vários aí. Eu tô tentando lembrar o nome de um filme que passava na SBT, que tinham vários brinquedos, assim, e era um filme meio terror, meio obscuro. Pequena Loja de Horrores? Será que é esse? Deixa eu ver aqui, ó. Loja de Horrores. Vou pesquisar aqui. Loja de Horrores. É esse? Não, mas esse é bom também, hein? Muito bom. Não é esse não, mas calma aí. Eu vou achar aqui, calma aí. Enquanto você acha, eu vou dar minha indicação pro pessoal não ficar esperando, pode ser? Por favor. Então tá, eu indico o maravilhoso Gremlins, mas eu indico Gremlins 2, porque é uma pegada mais terrir do que o primeiro. O primeiro é um filme até mais tenso do que esse, o primeiro Gremlins. Já o Gremlins 2 eu acho que é bem na pegada mais terrir desse filme assim. Inclusive é meio que a tendência da série é ir passando mais pro terrir, com idas e vindas. Então indico aí pra vocês Gremlins 2, o Gremlins que se passa num prédio na cidade. Muito bom. Tenho memórias muito boas desse filme na Sessão da Tarde, com um grande elenco. E é isso aí. Vejam Gremlins 2. Fala aí, conseguiu achar o nome do filme? Muito bom, achei aqui, cara. Achei sim. É O Mestre dos Brinquedos. É um terror de ficção, passava na tarde para as crianças assistir, cara. Eu não sei se alguém na loucura viu
brinquedo, mestre, é filme de criança. Passa então aí à tarde pra traumatizar o pessoal. Eu não lembro desse filme, cara. Pesquisa aí, um filme muito bom. Não assisti. Assim, bom, muito, muito bom. Tá, talvez não seja, mas talvez você tenha uma memória afetiva, né? Talvez, né? 5.5 no MDB. Mas enfim, segue a dica aí que é o concorrente barato aí do filme Chuck. Legal, Mr. Everton. Qual que é a sua nota para esse filme glorioso do que a gente viu hoje? Olha, eu daria 7, tá? 7, a nota 7 porque eu gostei de assistir de novo. É um filme muito interessante a gente rever filmes de terror da época, porque hoje você é mais maduro, né? Não sente tanto medo, mas você começa a apreciar outras coisas. Dá raiva, né? Da atuação ali, né? De alguns atores. Alguns problemas que você poderia resolver muito mais rápido, né? Afinal de contas, é um brinquedo, porque ele é pequeno. Mas tudo bem, tem toda a questão do terror, né? Mas nota 7 pro filme. Nota 7. Eu dou uma nota 7 também. Eu acho que é um filme bom, é um filme que envelheceu bem até pra gente ver hoje em dia. É um filme que não perdeu, não ficou tão datado assim, mesmo com tecnologia. E acho que é bem isso mesmo, acima da média, ou na média mais ou menos, fecha com nota 7. E, bom, como você escolheu esse filme, eu deixei no direito de escolher um próximo filme, que vai ser um clássico, porque eu acho que esse filme, esse podcast que a gente está aqui agora, às vezes a gente precisa do nosso patrono do podcast voltar. Então, o que você acha do filme do Arnold nesse podcast, Mr. Everton? Opa, vamos lá, tem muitas opções boas, tô curioso para saber o que você vai escolher aí. Então vou escolher para o próximo programa um clássico dos anos 90 do Arnold, True Lies! Poxa vida, esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme aí é um clássico, né? Não diria nem clássico, ele tá ao concurso ali dos filmes de, como é que fala? Agente secreto, né? Maravilhoso, vamos lá. True Lies, super aprovado. 94, filme do glorioso James Cameron, o diretor que mais fez dinheiro na história do universo. E esse filme tem até jogo do Super Nintendo, cara, muito bom. Sim, cara, eu gosto muito desse filme, eu vejo de tempos em tempos, e eu acho que todo mundo aqui vai gostar de rever esse clássico, porque nunca é demais um filme do Arnold nesse podcast, não é mesmo, Everton? Com certeza, vamos lá. Então tá bom. Até o próximo programa então, Mr. Everton. Até o próximo, Gui, até mais. Abraço, tchau. Valeu, pessoal.